recebeu a presa do Sr. Orc. A força do guerreiro Orc enfraqueceu, e a força do guerreiro Orc também diminuiu, assim como sua defesa. O guerreiro Orc ficou muito zangado, e assim que ergueu o machado, 2 flechas o perfuraram, e agora o líder Orc está envenenado por uma toxina em seu sangue. Agora Ken tem essa presa e seus ataques finalmente conseguirão atingir o líder Orc. Fang of the Orc Lord, nível lendário. Esta é a presa de um guerreiro Orc. Carrega um poder enorme, disponível para uso a partir do 2º nível. Ken recebeu a conquista proprietário da presa do Lord Orc. Agora só resta uma coisa que ele deve fazer. Obtenha uma arma que possa cortar a cabeça de um guerreiro Orc. Enquanto os guerreiros esqueletos distraíam o chefe da masmorra de todas as maneiras possíveis e injetavam uma toxina em seu sangue, Ken foi direto em sua direção. Ken esquivou-se habilmente dos golpes do enorme Orc e, saltando sobre ele, cravou sua espada nele. O sangue do guerreiro Orc foi novamente envenenado. Ken notou o machado que o guerreiro Orc estava usando e pareceu ter outra ideia. O machado voou das mãos do guerreiro Orc direto para as mãos do guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto segurava este machado. Deveria ser a arma perfeita para cortar a cabeça do chefe da masmorra. Longe desta batalha, um dos jogadores estava em uma árvore, e ao ouvir um grito, pensou que tal grito vinha de um Orc incomum. Ele percebeu que alguém estava lutando com o guerreiro do Rock, e foi para lá. O jogador decidiu que precisava entender rapidamente a situação, e reportar a guilda o mais rápido possível. O cara chegou ao campo de batalha e viu 2 guerreiros esqueletos convocados e um jogador. A presença de outros jogadores não é sentida, o que significa que ele está lutando sozinho contra o campeão Orc. Vendo que estava lutando sozinho, ele decidiu relatar isso para a guilda imediatamente. O cara rapidamente correu de volta para a floresta. Mas assim que o cara começou a correr de volta para o acampamento, uma flecha voou em sua direção. O cara caiu no chão e começou a olhar em volta na esperança de ver quem atirou nele. Ele percebeu que talvez Ken o tivesse notado, e então decidiu sugerir que deveria ficar quieto e não contar a ninguém quem matou o Orc principal. Um cara apareceu de repente na frente desse cara. Ele estava brilhando em um azul brilhante. O cara era da Skull Guild. Ele brandiu a espada e matou o jogador. O estranho pegou um diário e riscou esse cara, afirmando que restavam apenas 5 pessoas. Ele disse que a batalha com o Orc pode ficar melhor quando outro jogador for morto durante a batalha. Outro cara estava sentado em uma árvore e ordenou ao seu parceiro que metade dos itens desse cara pertenciam à guilda, então ele deveria dividi-los. O assassino perguntou ao companheiro na árvore se ele realmente iria matar o cara. Ele respondeu que não estava na lista, mas que iria se livrar dele e receber a recompensa se a oportunidade se apresentasse. Mas o cara disse que ele é um monstro indo contra o campeão Orc sozinho. Parece que estão falando do nosso Ken. Depois da batalha, ele vai ficar muito cansado. E aí se livrar dele será tão fácil quanto tirar doce de criança, disse o cara da máscara. Ao terminar de falar, o cara desapareceu da floresta, deixando o assassino sozinho. O cara começou a arrastar o corpo do jogador morto e decidiu jogá-lo nos orcs para se livrar das evidências. Acontece que durante todo esse tempo, enquanto os dois discutiam seus casos, Ken estava por perto e ouvia toda a conversa. Enquanto isso, os jogadores terminaram de lutar contra os orcs. Ficaram felizes porque a batalha foi mais rápida do que pensavam. O mestre dos jogadores concordou que poderiam finalizar rapidamente, mas acrescentou que a partir de agora não se esforçariam muito e voltariam para a retaguarda na primeira oportunidade. Ele pensou que a infantaria estava quase terminando a caçada. Amanhã todos estariam se preparando para atacar o campeão Orc, e que deveriam se preparar para o evento principal. Parece que ninguém sabe de Ken e sua vitória. Naquele momento um brilho apareceu. Todos ficaram com uma expressão de choque quando leram que o campeão Orc havia sido derrotado. É engraçado como todos começaram a enlouquecer e se perguntar quem havia matado o Orc principal da masmorra. Um dos jogadores se perguntou quem poderia ter feito isso, já que os grupos principais de cada guilda deveriam estar ocupados lutando contra os orcs. O jogador decidiu que as pessoas desaparecidas da Guilda do Leão ainda estavam vivas e que foram elas que fizeram isso. Mas seu mestre não tinha certeza disso, porque pensava que as pessoas desta guilda estavam blefando. Enquanto todos discutiam e adivinhavam, o esqueleto guerreiro de Ken matou o campeão Orc e o nível de Ken aumentou. Ken recebeu o catálogo como recompensa e esperava que houvesse algo útil nele. Ele se deparou com um livro do ceifador, nível de habilidade E. Um livro que contém o poder de Osíris e pode armazenar 5 mortos-vivos. Este livro é algo como um inventário no qual você pode armazenar os mortos-vivos, espíritos enfraquecidos selados no livro, o ajudará a obter o poder de Osíris e aumentará suas habilidades em 5%. Ken decidiu tentar salvar o morto e ver como as coisas aconteciam. Ele decidiu proteger este esqueleto de orc, o que o ajudou a matar o orc principal nesta masmorra. Agora não haveria necessidade de acertar monstros com as mãos. Ele decidiu convocar soldados esqueletos assim que entrasse na masmorra. Ken parece satisfeito.
E a verdade é que com este livro, desaparece a desvantagem mais importante da habilidade de convocar soldados esqueletos. Na floresta, o mestre de uma guilda não conseguiu se acalmar e correu até o campeão orc, enquanto seus subordinados tentavam detê-lo. Ele gritou com ele que precisava pelo menos ver o que aconteceu para encontrar uma explicação. Para contar a verdadeira história a Vincent quando eles saírem desta masmorra. Todos imediatamente se lembraram do quão formidável Vincent poderia ser e ficaram com medo. Os jogadores da Skull Guild estavam escondidos atrás das árvores. Eles estavam descontentes porque o campeão orc foi derrotado tão rapidamente. Eles decidiram mudar seu plano e deixar Ken em paz, e pensaram que deveriam primeiro se livrar dos alvos restantes. E então, um deles lembrou-se do novo cara que deveria restaurar a ordem e perguntou para onde ele tinha ido. O cara de cabelo roxo disse que ordenou que ele o seguisse imediatamente assim que terminasse. O principal deles disse que se suas identidades fossem reveladas, os superiores aqui ficariam muito preocupados. E que se o pior cenário se desenvolvesse, eles deveriam estar preparados para cometer suicídio. Com o tempo se esgotando, ele ordenou que agissem da maneira mais secreta possível. Mas de repente ele ouviu alguém se aproximando e se virou. Este é o recém-chegado deles. Mas por que ele está correndo em direção a eles com tanto barulho? Isso os alertou. Atrás do cara estavam 2 guerreiros esqueletos. Este não é o parceiro deles, mas Ken está correndo em direção a eles. O cara achou que o idiota foi provocar o Ken e trouxe ele aqui. Ele gritou com ele porque os trouxe aqui, agora eles terão problemas. O cara roxo disse que por causa desse recém-chegado estúpido, a localização deles seria conhecida. Mas o mestre deles pensava que se a batalha se arrastasse, poderia atrair a atenção das outras guildas. E se isso acontecesse, estaria tudo acabado para eles. Mesmo que ele tivesse que deixar a missão inacabada, ele teria que se livrar desse cara. Mas quando ele se virou para dizer a OS e seus homens que se preparassem para a batalha, eles foram atacados. Toda a equipe caiu no chão e seu líder decidiu que o recém-chegado os havia traído. Mas surpresa, surpresa, como pensei, não era o recém-chegado, mas sim Ken. Acontece que Ken matou aquele cara e olhou para suas memórias. Ken percebeu de quem era a culpa que apenas metade das pessoas sobreviveram no passado. Mas nas memórias desse cara, Ken não conseguiu encontrar nenhuma informação relacionada à Guilda do Messias. Mesmo no passado, esse cara estava listado como desaparecido, lembrou Ken. Então Ken decidiu visitar a Skull Guild, então ele vestiu as roupas deles. Ken teve a sorte de descobrir uma conexão entre a Skull Guild e a Messiah Guild. Mas primeiro ele decidiu terminar com o campeão orc. Quero chamar a atenção para o fato de Ken ter enterrado aquele cara antes de partir. O chefe da Skull Guild claramente não esperava esse resultado dos acontecimentos. Ken achou que teve sorte hoje, já que todos os caras das memórias do novato estavam aqui juntos. Ken enviou seus soldados esqueletos para jogadores comuns, parecidos com caveiras, para que matassem esses malucos. E ele mesmo foi até o principal, que percebeu como Ken mata sem qualquer hesitação, o que significa que ele definitivamente matou antes. O mestre da equipe disse que embora não saiba quem é esse cara, Ken definitivamente não aprenderá nada com ele. Ele pensou que mesmo que saísse daqui vivo, seria apenas um obstáculo para seu líder. E decidiu que só havia uma maneira nessa situação, o suicídio. Os soldados esqueletos já haviam matado aqueles caras. E quem pensou que tinha ido tão longe em vão ao cometer um ato tão inútil? Ou é o contrário, e Ken deveria estar grato a ele, porque ele acabou de provar que tem as informações de que Ken precisa. Ken ativou seu olho de Anubis e ouviu as pessoas dizerem que essas enormes mudanças que se abriram para o mundo proporcionariam uma oportunidade para o Japão avançar. Cooperaremos com a lei da Guilda do Messias para estabelecer as bases e então espalhar nossa influência, a voz continuou a dizer. 2 homens estavam sentados a uma mesa, e um disse ao outro para se converter à Coreia, e se tornar membro da Skull Guild, e se dedicar a servir seu país natal. O homem continuou dizendo que se eles pudessem assumir o controle das masmorras e itens do Japão, incluindo tudo o que aparece na Coreia, eles vão recriar um império ainda mais poderoso do que antes. Ele iria apresentá-lo às pessoas que o guiariam neste difícil caminho, representantes da elite japonesa que ajudariam a fundar uma nova nação. 2 homens entraram pela porta e o jogador imediatamente curvou-se para esses 2. Eles eram 2 mestres, um deles era um arqueiro e o segundo um espadachim. Ele ficou feliz em conhecer. Disseram-lhe que havia um cara de quem ele precisava se livrar quando a masmorra de nível A+ fosse aberta. Corretor de masmorras coreano. Sally é um cara legal, mas aparentemente ele atrapalhou seus corretores japoneses. E agora eles têm que se livrar dele, não importa o que aconteça. Havia também um corretor talentoso na Coreia chamado Ovan. Ken terminou de observar as lembranças do cara e ficou decepcionado ao torcer para que o motivo fosse diferente. Mas parece que a questão toda era vaidade. Esse Ken enojado, ele pode ser entendido. Mesmo nos piores momentos, confiamos um no outro e lutamos juntos. Ken pensou em voz alta, ele estava muito irritado.